Voltando ao século XIX, as primeiras atitudes de mudança foram a criação de certos locais especialmente dedicados ao acolhimento de cegos e surdos, na verdade internatos, onde a pessoa vivia, digamos assim, toda a infância e adolescência, né, só saía praticamente a partir de, sei lá, 15, 16 anos, quando ela então era, digamos assim, jogada, entre aspas, no mundo, né? Essas escolas foram criadas a partir do interesse de pessoas nobres, pessoas de boa vontade e algumas vezes pelo próprio governo, no sentido de tirar das ruas as pessoas que eram mendigas e que tinham deficiência. E que naquela época aconteciam em grande escala, devido às questões de doença, às questões de guerra, né? Havia uma quantidade incrível de pessoas com deficiência naquela época e que eram mendigos de porta de igreja, de rua, etc. Tá? Então, a ideia é que esses lugares, esses internatos em que a pessoa passava praticamente todos os dias de sua vida, a partir de uma certa idade, que as pessoas ali iam aprender o básico. E o básico tinha a ver com a habilidade de conversar, a habilidade de ler dentro, claro, da tecnologia que existia na época, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e também a questão profissional. A pessoa conseguia aprender alguma coisa que pudesse servir para quando ela atingisse a idade adulta, ela poder sobreviver, né? Então, no caso dos cegos, como é que era o processo de leitura? A ideia basicamente era utilizar os tipos daqueles que são utilizados em jornal, de tipologia, né? Letrinhas de chumbo, sobre as quais eram colocados papéis umedecidos que eram prensados, e aí o papel assumia aquela forma das letras, né? E aí o cego, aqui podia ser reproduzido em várias cópias, então o cego passava a mão ali e conseguia sentir o relevo. E esse método foi utilizado muito tempo, por muito tempo mesmo, sei lá, quase 100 anos, esse foi o método utilizado, junto com outros métodos, naturalmente, né? O problema é que a pessoa cega, utilizando esse método, ela conseguia até ler, claro, ler aquilo que as pessoas produzissem para elas, né? Mas elas não conseguiam escrever. Então, esse era o grande problema desse processo. Os surdos aprendiam a ler utilizando línguas táteis que foram, na verdade, sistematizadas por várias pessoas. Abad Lepé, por exemplo. Bom, várias pessoas trabalharam nessa sistematização. Não vou aqui querer entrar em detalhes da história, você pode se remeter à bibliografia que nós citamos aqui, que você vai encontrar mais informações. Mas a ideia é que algumas dessas pessoas eram capazes de aprender artes e ofícios que eram compatíveis com a sua deficiência. De tal maneira que quando elas saíssem dali, elas conseguissem trabalhar. Tá? Bom, muitos morriam de fome, muitos morriam ali mesmo, porque esses lugares, você imagina, né? Dizem que o Instituto Jovem Cego de Paris, a parte dessa questão magnífica, né, da educação, naquela época era um poço de doenças, né? Pessoas tinham tuberculose, tinham vários tipos de coisas provocadas pela falta de higiene e das condições precárias das habitações onde essas pessoas dormiam e compartilhavam coisas. Então, repare que nessa época a ideia não era integrar, era simplesmente tirar da rua e ensinar alguma coisa que pudesse fazer com que a pessoa pudesse, depois que saísse dali, sobreviver. Então, a ideia básica não era preparar a pessoa para conviver. Então, foi nessa época também que apareceram as primeiras técnicas, primeiras tecnologias voltadas para uma certa independência em termos da escrita, da leitura, da comunicação e coisas específicas que têm a ver com poder fazer contas e outras coisas assim, né? Por exemplo, a técnica de leitura e escrita braille foi inventada por um jovem aluno dessa escola de jovens cegos de Paris, que foi o Louis Braille, né, e inventou essa técnica. Essa técnica, na verdade, ela não foi aceita, ela foi aceita pelos colegas do garoto Luiz, né, mas os professores e a direção não apoiavam aquilo.
E o método dele só foi aceito, sei lá, muitos anos depois, 40 anos depois, né? E essa história é muito interessante, está muito bem documentada na internet, vale a pena você dar uma lida nessa magnífica história sobre a criação desse jovem cego, Louis Braille, e que hoje se transformou num padrão, né, mundial de técnica de escrita, embora tenha várias variantes, várias nuances hoje sobre essa metodologia de escrever e ler para cegos, mas isso, na verdade, a ideia central veio desse garoto mesmo, que se baseou em ideias parecidas, mas as ideias, na verdade, mais importantes foram realmente as ideias dele. Então, quanto à questão das pessoas, das crianças, terem acesso ao estudo, tá? Isso, na verdade, demorou muito tempo para se cristalizar. A gente pode dizer que, sei lá, são 150 anos quase, né, de estagnação, né, de pouco avanço, né? E isso foi quase até a época da guerra. A Primeira Guerra Mundial provocou uma certa mudança significativa e a Segunda Guerra provocou uma mudança maior ainda. Primeiramente, com relação aos adultos, na questão de a pessoa que voltasse da guerra, voltava, claro, extremamente debilitada, ferida, sem perna, sem olho, sem braço, etc. E ela precisava ter algum tipo de trabalho. E, inicialmente, voltava da guerra e virava, entre aspas, mendigo, ou quase mendigo, em todos os países que estavam em guerra, né? Bom, então foram aí nos anos 1970, a partir do final um pouco depois do final da Guerra do Vietnã, né, que essa coisa criou um pouquinho mais de organização e foram criados diversos tipos de tecnologia, uma formação educacional um pouco mais direcionada às necessidades, né? E a partir daí a coisa começou então a se estabilizar. Bom, mas voltar um pouquinho atrás, vamos falar dessa época em que não havia ainda essa pujança, vamos dizer assim, da tecnologia, né? Vamos pensar assim nos anos 1930, 1940, em que ainda a tática era se estudar numa escola como, por exemplo, o Instituto Benjamin Constant, o Instituto, inicialmente Instituto Surdo-Mudo, hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Então, as pessoas que estudavam nesses locais, elas se acostumavam a estudar ali e era um ensino completamente segregado. A pessoa estudava naqueles lugares e depois, a partir de um determinado momento, elas terminavam o seu estudo e iam cair no mundo, vamos dizer, das pessoas comuns. E aí acontecia o grande problema, né? Porque elas chegavam no mundo comum e não se adaptavam, e voltavam. Eu me lembro de, quando eu comecei a trabalhar com pessoas cegas, ainda era um fenômeno comum no Instituto Benjamin Constant, que as pessoas que estudaram ali durante alguns anos, todos os dias voltavam lá. Você viu assim, no jardim uma quantidade grande de pessoas ali caminhando, porque ali, na verdade, era a casa deles, era a família deles. Eles eram afastados da família, passavam, sei lá, muitos anos ali convivendo com colegas, então ali é a real casa, a real família deles. Bom, a partir dos anos 1980, uma série de reuniões internacionais começaram a acontecer em alguns países. Aconteceu na Tailândia, aconteceu na Guatemala, e uma mais importante, mais conhecida, aconteceu em Salamanca, na Espanha. E nessas reuniões, o assunto era como educar, como integrar a pessoa, como trazer essa pessoa para uma estratégia de ensino que possa produzir um ser humano melhor, um ser humano mais integrado e que possa ser útil à sociedade, possa se sentir feliz. Bom, a partir dessas reuniões, uma série de coisas na área de educação foram realmente grandemente modificadas. Eu vou tentar ler aqui alguns pontos que foram previstos, e o Brasil foi um signatário importante nesse conjunto de reuniões,
que provocou realmente uma mudança substancial na forma de se encarar a questão educacional e de inclusão da pessoa com deficiência. Eu vou ler aqui. Então, os vários protocolos assinados pelo Brasil previam, primeiramente, aceitação da premissa de que educação junto com crianças sem deficiência numa escola regular gera perspectivas muito melhores para as crianças que têm deficiência. Então, se educar crianças com deficiência e sem deficiência juntas, vai fazer com que elas, no futuro, possam conviver melhor. A criança com deficiência vai conhecer o mundo das crianças sem deficiência e vice-versa, e vão todos, na verdade, aprender a conviver de uma forma mais saudável, mais integrada. Segunda coisa, que havia necessidade de se adotar uma pedagogia que fosse centrada na criança, entendendo que cada criança é uma criança. E cada criança com deficiência é uma criança como qualquer outra criança. Tá? Então, sair de uma pedagogia voltada para a educação completamente geral, pensando no indivíduo médio que, na verdade, não existe, mas focar a pedagogia num aspecto de que cada criança é uma criança. E se ela é uma criança com deficiência, ela é uma criança também. Então, a educação focada na criança é o segundo ponto importante. Terceiro ponto, que a pedagogia não deveria aceitar jamais a discriminação. Discriminação teria que ser combatida com a maior energia. Outro ponto, entender-se que a tecnologia tem um papel especial na questão educacional, na questão da vida da pessoa com deficiência. Através da tecnologia, são muito minoradas as dificuldades das pessoas que têm deficiência. Então, tecnologia tem que ser considerada como um direito e tem que ser promovida, tem que ser fabricada, tem que ser evoluída o tempo inteiro. Outra questão importante, a criança vai ser colocada na escola, então tem que haver treinamento especializado nos instrutores, nas pessoas da escola, nos professores especialmente. Os professores têm que ter um treinamento especializado muito grande para que o atendimento seja o melhor possível. Isso inclui também os gestores, né? Isso inclui também os serventes, isso inclui também as pessoas que vão estar gravitando em torno da escola. Outra coisa, que a acessibilidade tem que ser um pré-requisito. Se a criança usa cadeira de rodas, não pode haver um obstáculo. Ela tem que entrar na escola. Se ela está com vontade de fazer xixi, tem que entrar no banheiro. O banheiro tem que ser adaptado para que ela possa exercer o seu direito de caminhar, de fazer suas necessidades fisiológicas, de ter acesso à água. Bom, tudo aquilo que tem a ver com ir e vir, com sobreviver, etc, etc. E que essa acessibilidade é um pré-requisito para que a integração seja realizada. Todas as escolas, todos os ambientes têm que prover acessibilidade. Outra coisa que era importante, a aceitação das línguas nativas. Se você tem uma pessoa que tem deficiência e ela é índia, ela fala uma outra língua, e se a criança é índia, essa língua dela, por exemplo, do Tupi-Guarani, ou não sei, uma outra língua qualquer, ela tem que ser aceita dentro da escola. Se a pessoa é surda, ela não fala a língua portuguesa, ela fala uma outra língua, que é a língua de sinais. Essa língua tem que ser respeitada. Isso não é fácil, porque existe uma necessidade de treinamento especializado para que essa segunda língua possa ter convivência com a língua mãe, que se supõe, por caso do Brasil, a língua portuguesa. E aí você tem toda a questão de estratégias de aceitação dessa língua. Por exemplo, a adoção de pessoas que são intérpretes dessa língua, a educação bilíngue, e assim por diante. Várias atitudes, várias estratégias para que a segunda língua, que não é a língua principal do país, possa ser também aceitada nas escolas. E, por último, que a língua de sinais tem um tratamento especial, na medida em que ela é uma língua exclusiva das pessoas que têm deficiência auditiva, mas que ela deveria, em princípio, ser conhecida pelas outras pessoas que não são surdas. Bom, essas coisas todas não são nada fáceis, porque são um conjunto de
de regras, de normas, de protocolos, e o Brasil assinou esses protocolos. Se o Brasil assinou, significa que o Brasil, como país, como entidade política, ele tem a obrigação de implantar essas situações que a gente colocou aqui. Em princípio, tudo isso se transformou num grande desafio, que não é possível realizar só por decreto. É um longo caminho pela frente, um caminho que envolve todos esses passos que a gente colocou ali, esforço, dinheiro, quebra de paradigmas e, acima de tudo, acreditar que esse é o melhor caminho. Esse é o caminho que conduz, ao longo dos anos, a uma situação de muito maior integração e muito maior felicidade para a pessoa com deficiência. É importante que não temos opção. Esse modelo de inclusão é o modelo oficial do Brasil. E se ele é o modelo oficial, nós só temos que segui-lo, porque ele é lei.